As bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre você, sobre a sua casa. Nós estamos com saudades do nosso culto ao vivo, saudades de vocês, da sua família, saudades do nosso culto presencial, mas nós cremos que em breve nós estaremos juntos. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Você pode colocar aí o seu nome e as pessoas que estão assistindo com você, para a gente poder saber. Algumas pessoas eu já sei que estão acompanhando aí. Irmã Ângela, boa noite. Deus continue te abençoando. Minha mãe, meu pai, Flávia Suzano, minha esposa, Milena Suzano, estão pelo YouTube. Você que estiver aí pelo Facebook também, você dê aí um olá, coloque um comentário, faça o seu pedido de oração. Nós vamos começar lendo um Salmo de número 16. Salmo 16. Minha tradução é a NVI, Nova Versão Internacional. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos sacrifícios de sangue. Os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, a minha direita não serei abalado. Por isso, o meu Senhor se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer, à tua direita. Olha só a consciência deste salmista. Ele diz, eu tenho o Senhor sempre diante de mim, continuamente diante de mim. Nós precisamos dessa consciência acerca de Deus, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre conosco e ele tem que estar adiante de nós. Jesus Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, Jesus está adiante de nós. Jesus não está atrás de você. Ele tem que ir adiante de você. O salmista está cultivando uma consciência de que Deus está com ele, está sempre com ele. E o Senhor está contigo também. Hoje, o Senhor está contigo. As coisas não estão fora do controle. Acredite, existe alguém assentado no trono, guiando o universo para o seu ponto ômega, para o seu ponto final.
O futuro já está garantido. Eu me exercito para perceber o mundo que está além da minha visão, além da superfície. Isso não é algo assim natural. Quando nós vemos Davi nos livros dos Salmos, nós vemos alguém com sintonia com Deus. Alguém que está alinhado com as promessas eternas de Deus. As promessas de que um novo governo será implantado. Um novo sistema, um sistema de justiça e equidade será implantado. Um reino com outros valores deste mundo, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai. Essa é a chamada do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus. Porque alguns escatologistas acham que Jesus é como um Superman que virá e vai nos tirar deste mundo que jaz do maligno, neste mundo de aparências, neste mundo que se mantém através da força das guerras, através das injustiças, de traumas, através de mentiras, através de corrupção, e vai nos levar para outro mundo. Não. E os adeptos da teologia liberal, eles dizem que Jesus é só mais um cara legal, Jesus é gente boa, mas tampouco Jesus é mais um cara legal, senão ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e tampouco ele quer apenas nos tirar daqui e levar para outro mundo, senão trazer o seu mundo para este mundo. A partir de agora, Deus está contigo. Jesus nasceu e ele foi chamado de o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E antes de subir, ele disse que enviaria o Espírito Santo e ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, eu te convido a ter essa consciência. A consciência de que Ele está conosco e Ele nos ouve. E enquanto você está na sua casa, enquanto você está nesse tempo, passando por esse tempo de quarentena, eu te convido a separar um tempo de oração, um tempo de oração para a sua família, um tempo de oração por nossa igreja, um tempo de oração pela sua cidade, um tempo de oração pelo seu país e por todo o mundo. Interceda pelos profissionais da área da saúde, pelos trabalhadores das áreas de serviços essenciais que não pararam, pelas autoridades governamentais e por aqueles que têm que trabalham para produzir remédios e vacinas para conter o coronavírus. Muitas pessoas, nesse tempo, tiveram problemas familiares por passarem mais tempo juntos. Muitos tiveram problemas de relacionamento. Muitos tiveram problema com pornografia. Muitos com problemas financeiros. Por isso, se você precisar, entre em contato conosco. Marque uma conversa com o pastor. Se você é de outra igreja, marque conversa com o seu pastor. Nós oramos
também por aqueles que caíram na estatística, seja por qualquer razão, não só por causa do vírus. A fome ainda mata mais no mundo do que esse vírus. Então, não é só por causa do vírus. E você precisa também entender que, de uma forma ou de outra, a nossa vida aqui vai passar. Por mais que você viva e aproveite a sua vida, um dia nós vamos estar diante do Senhor. Por isso eu te convido a se colocar diante do Senhor. Te convido a orar comigo neste momento. Você pode também mandar o seu pedido de oração, que a gente vai incluir na nossa lista. Vamos orar? Pai querido, nesse culto, ó Pai, nós temos como igreja, Deus, eu daqui do templo e meus irmãos, cada um da sua casa, nós queremos juntos orar, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, orar por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando problemas de relacionamento em casa, Pai, outros tipos de problemas que vêm por causa, ó Deus, de ficar mais tempo ocioso em casa. Deus, oramos para que o Senhor intervenha, ó Deus, e que esse tempo possa ser reduzido logo. Queremos que volte logo às atividades normais, ó Deus, e oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelo presidente e todos os ministros, principalmente os teus servos que estão envolvidos ali, pelos governadores e prefeitos, ó Deus, todos que têm o poder, a influência, ó Deus, de fazer algo, Pai, por esse povo. Deus, oramos porque, de uma forma ou de outra, nós sabemos, vamos estar com o Senhor, e nós clamamos por aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo possa, através da pregação da palavra, possa alcançar corações que possam se render a Ti. Receba, ó Pai, nossa adoração, nosso louvor, e fale mais uma vez através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós temos também uma lista de oração, nós estamos compartilhando pelo nosso WhatsApp, e se você quiser, envie o seu pedido para que a gente inclua, então, na nossa lista. Peço aos irmãos que têm mandado pedidos que nos mantenham informados, atualizados, para que nós possamos sempre orar por os motivos corretos, pela situação atual de cada um. E então eu queria falar alguns motivos, pedir que os irmãos orassem. A Janete, que é amiga da irmã Neia, ela foi para o CTI, entubada, e os médicos já deram uma resposta última para ela, mas nós sabemos quem é o Senhor da vida, sabemos que o Senhor pode mudar qualquer quadro, que Ele é o Deus do impossível. A Neia também está pedindo oração pela irmã Isabel, que é sua prima.
A irmã Isabel vai passar por uma cirurgia. Esse pedido foi enviado ontem. A Néia, se estiver online, pode falar aí se ela já foi operada ou não, para a gente continuar intercedendo por ela. A Célia também, amiga da Néia, pede oração pela sua saúde e toda a sua família. A Vera, tia da Néia, também está enferma. Queria pedir para que os irmãos orassem também por todos os nossos idosos. Na semana passada eu citei os nomes dele, mas para não esquecer de nenhum nome, eu quero então falar apenas pelos idosos, para que de repente eu não esqueça de nenhum nome. José Luiz Pires, que é sobrinho da Célia, está no CTI, teve um infarto e ele passará por exames. Também peço que a igreja ore por ele. Tem um amigo que é um amigo de infância, Fábio Luiz. A sua esposa está no 6º mês de gestação e tem sido uma gestação um pouco complicada. O nome da mamãe é Anne Caroline. Está no 6º mês de gravidez. E o nome da bebezinho é Sara. Então, queria que a igreja orasse pela vida da Sara e pela mãe, a Anne, e pelo pai, o Fábio, para que os pais se mantenham confiantes, com esperança no Senhor, de que tudo vai correr bem. A irmã Néia está online aí, se puder dar informações sobre se a irmã Isabel já fez a cirurgia, para que a gente continue orando. A Maria de Fátima Gomes dos Santos vai fazer uma cirurgia na vista. Então, vamos orar também pela vida dela. O Nelson Luiz Gomes dos Santos, ele está com câncer, mas está se tratando em casa. Mas ele não está bem, né? E pela irmã Marlene, é a irmã mais velha da nossa irmã Beth. A Beth primeiro pediu oração por outra irmã, já se recuperou, né? E agora a outra irmã dela, a irmã Marlene, caiu e quebrou a bacia. E ela está dependendo de cadeiras de rodas nesse momento. Então, queria que os irmãos orassem também. Eu e a minha esposa tínhamos pedido os irmãos para orar pela minha sobrinha. Ela já teve alta, foi para casa, está tomando os medicamentos, mas ainda tem muitos exames para fazer, mas ela teve uma boa melhora. Essa lista, irmãos, está sempre atualizada no nosso grupo do WhatsApp, e depois você entre lá e olhe os nomes, e ore constantemente, tire um momento no seu dia para orar também. Ore também pelo Ministério Pastoral, né? Hoje, no dia que se comemora o Dia do Pastor,
começou como pastor batista, mas se estendeu também para outras denominações, né? Então, continue orando pelo pastor, por todos os pastores do Brasil que pregam a palavra de Deus com fidelidade. Que o Senhor possa, então, ouvir cada pedido. E você que tem um pedido, também mande para nós. Senhor, colocamos cada pedido que foi lido aqui nas tuas mãos. O Senhor conhece cada um, ó Pai, desses irmãos e amigos. Pedimos a tua intervenção. O Senhor derrame graça, misericórdia, Pai, e a cada uma boa recuperação. Agradecemos a recuperação da Ana e da Maria, irmã da Beth. Oramos por nossa igreja, ó Deus, todos os nossos irmãos, a família de cada um. Oramos por essa igreja local, Deus, que nós possamos ser bênção nessa localidade. Recebe, ó Deus, o pedido de cada um nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos, então, a gente louvar mais uma vez. Antes, então, de celebrar a palavra do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
toda a nossa adoração ao nosso único Deus, né? Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, chama por ti por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama pecador, vem. Que esperamos, Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes, sei que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama pecador, vem. Corre, as horas se passam por ti e por mim. Antes de morte, o fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, oh, vem. O grande amor que Jesus tem nos dado, vem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do pecado, por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, ama o pecador, vem. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave,
Jesus convidando, chama o pecador, vem. Quero, então, ler uma palavra com os irmãos, uma palavra bíblica. Quem deseja voltar para o culto presencial, já são aí, nas minhas contas, 84 dias nessa quarentena. Não achava que ia levar todo esse tempo. Tem gente aí dizendo que não aguenta mais ficar dentro de casa. E tem gente também, irmãos, que não parou serviços essenciais. Irmãos, um período que nós estamos passando diferente de tudo que já passamos, né? Nunca houve um decreto aqui no Rio de Janeiro para parar cultos na igreja e voltar os cultos. Tem igrejas que não pararam, mas nós decidimos parar lá em março por questões de proteção, por causa dos nossos idosos, por causa da cidade, e decidimos ficar online também por questões de respeito às autoridades, mas sabendo, irmãos, que a natureza da igreja não é online, mas é um momento que nós estamos passando de dispersão, uma transição. Dessa vez fomos espalhados para dentro do mundo virtual, uma experiência nova que tivemos, quem sabe, para depois da volta, continuarmos utilizando experiências diferentes, os cultos de oração, que no presencial era menor do que no culto online. Então, uma reflexão que temos que fazer também. Nós oramos, irmãos, para que esse tempo de avanço da volta à normalidade cresça logo, mas nós oramos para que cresça com segurança, com responsabilidade. A transição já está avançando em vários lugares, cada lugar, situações diferentes, em várias nações. Por isso, quero ler um texto lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25. Hebreus, capítulo 10, no verso 20. Na verdade, quero ler o 24 e o 25. Hebreus 10, 24 e 25. Estamos ao vivo ainda aí pelo Facebook e pelo YouTube. Um abraço para a irmã Rita Guedes, André Luiz, o melhor radical da Cristolândia. Vamos fazer, então, a leitura. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
Ainda mais vocês veem que aquele dia se aproxima. Nós desejamos voltar. E por que nós desejamos voltar? E o livro de Hebreus, ele foi escrito claramente para ouvintes que conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento, e especialmente os rituais de sacrifícios que estão registrados na Lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Os leitores que estão recebendo essa carta eram judeus que tinham se convertido, judeus cristãos. Depois você lê lá o capítulo 3, capítulo 4, eles tinham sofrido algum tipo de perseguição como resultado da sua fé, e alguns provavelmente estavam já desanimados por causa das suas tribulações e em dúvida também sobre o seu compromisso com Cristo. Estavam pensando em voltar atrás, voltar às práticas do judaísmo. Outros já tinham deixado de se reunir como irmãos, como nós lemos aqui, como era costume de alguns, deixaram de se reunir. E os hebreus tinham medo de ser denunciados e presos. Por isso, essa palavra de encorajamento, o verso 22, ele diz que eu lhes peço que aceitem essas palavras de encorajamento. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, nós queremos voltar à nossa reunião local e presencial, porque a Bíblia ordena que nós não deixemos de congregar. Mas alguns vão dizer, mas a igreja não é o prédio. É verdade, isso você não está enganado, ela não é o prédio. Mas ninguém quer se reunir na chuva. Lá na Amazônia, por exemplo, muitos irmãos se reúnem embaixo de árvores. Nós não deixemos a mesma coisa de que dizer não abandone. Uma coisa não pode acontecer, é você não deixar de se reunir. E a igreja local, ela foi chamada para continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. É importante que cada igreja local esteja comprometida com esse objetivo. A igreja local deve se ocupar na adoração, no culto público ao nosso Senhor Jesus Cristo. A edificação dos membros da igreja, e isso envolve o servir os seus dons espirituais e ministeriais, incluindo a liderança, o ministério pastoral autorizado, o ministério da palavra, a pregação da palavra, a cooperação mútua entre os crentes e a aplicação correta da disciplina entre os crentes para a restauração daquele faltoso. Para também celebração das ordenanças do Senhor, nesse caso, o batismo e a ceia do Senhor, para a evangelização e também para a preocupação com a ação social. Então, é de responsabilidade de cada crente estar envolvido nessas tarefas. E ninguém poderá cumprir essas funções adequadamente sem ser participante de uma igreja local.
Por isso, o escritor de Hebreus adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. E, em segundo lugar, a Bíblia enfatiza a importância da igreja local. O valor da igreja local, a igreja local faz toda a diferença na cidade, na nação e no mundo. Alguns estudiosos dizem que os líderes religiosos são a maior influência de uma sociedade. E a Bíblia enfatiza o valor da igreja local. A partir do livro de Atos dos Apóstolos e das cartas no Novo Testamento, a orientação bíblica é sempre direcionada à igreja local. A palavra igreja, ela é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento para a igreja local, assim diz a nossa declaração doutrinária. A declaração nossa doutrinária batista diz que essas congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas, com finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, meditar nos seus ensinamentos, nos ensinamentos bíblicos para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Você conhece a nossa declaração doutrinária? Depois leia. Mateus capítulo 18, no verso 17, há uma passagem que diz para aqueles que estão em conflito para serem levados até a igreja. Então, se eles são levados, é porque há uma comunidade que se reúne. Em Atos capítulo 20, no verso 17 em diante, Paulo está a igreja que está em Éfeso. E em 1 Coríntios 4, 17, Paulo, quando está falando para Timóteo, ele está enviando Timóteo, e ele diz que ele usa a expressão que ele irá em todas as igrejas por onde ele passou. Então, se ele se refere a todas as igrejas, é porque existem várias igrejas, não uma só igreja que tem um outro sentido. A igreja universal de Cristo, é verdade, ele olha e sabe quem é a sua igreja. Mas Paulo está se referindo a várias igrejas locais, logo após a ascensão de Cristo ao céu, no livro de Atos dos Apóstolos, mostra que os crentes estavam reunidos em uma igreja de um grupo de quase 120 pessoas em Jerusalém. Estavam lá liderados pelos apóstolos, aquele grupo, perseverando unanimemente nas orações e em súplicas. Atos capítulo 1, verso 14. O texto bíblico mostra a reunião dos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo era uma prática regular. Leia o livro de Atos, capítulo 2. A igreja local de Antioquia, por exemplo, ela foi uma força missionária naquele tempo da igreja primitiva. De acordo com o propósito de Deus, aquela igreja foi responsável por enviar a missão, nada mais, nada menos do que Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13 e 14. O próprio apóstolo Paulo fundou várias igrejas locais e escreveu diversas cartas doutrinárias às igrejas. Por isso, reunir-se como igreja é normal dos crentes.
Pode ser numa casa, pode ser no hotel, pode ser em outro lugar, mas a igreja precisa se reunir e é melhor que a igreja tenha um local próprio para isso. Então, a igreja local é uma expressão usada para designar o círculo de crentes de uma localidade específica. É uma comunidade local. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, Paulo se refere aos crentes que estão em Corinto, em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 1, verso 1. Paulo ele se dirige aos crentes que estão em Tessalônica. Inicialmente, no tempo dos apóstolos, os judeus convertidos, eles chegaram a se reunir no templo em Jerusalém, se reuniram nas sinagogas judaicas como um lugar para orar, para meditar nas escrituras. Logo depois, também passou a ser uma característica da igreja primitiva a organização dos cristãos no que podemos chamar de igrejas domésticas. Eles não tinham templos ainda para ficarem se reunindo. Isso significa que, naquele tempo, a igreja local se reunia na casa de alguma pessoa, geralmente pessoas que tinham condições financeiras melhores, cediam um cômodo de sua casa para que mais cristãos pudessem se reunir para cultuar a Deus. Romanos capítulo 16, no verso 23, diz que eles se reuniam na casa de Gaio. Em 1 Coríntios 16, 19, eles se reuniam na casa de Áquila e de Priscila. Em Colossenses, no capítulo 4, verso 15, eles se reuniam na casa de Ninfa. E na carta que Paulo escreve a Filemão, verso 2, eles se reúnem na casa de Áfia e de Arquipo. Então, aqui não é uma palavra de pressão, é uma palavra de incentivo. Na hora certa, nós vamos voltar, nós queremos voltar, é o nosso desejo nos reunir como igreja local presencialmente e convidar você para estar conosco, você que ainda não tem igreja e que tem nos acompanhado. Terceira coisa, é porque quando nós nos reunimos como igreja, nós combatemos a frieza espiritual que acaba nos atacando. Cuidados, nós estamos tomando todos os cuidados, temos aqui álcool gel, a minha máscara está aqui no bolso, a igreja está vazia, os irmãos estão aí vendo, mas o ataque de medo foi intenso. O emocional das pessoas foi chacoalhado. Muita gente tem ido dormir com o peito apertado. A cultura do medo quer ser implantada no seu coração. A cultura do pânico quer ser colocada no coração do povo de Deus. Irmãos, há um limite entre a prudência e a covardia. Creia que Deus nos guarda a um limite. Há um limite também entre a coragem e a responsabilidade. Como saber? Há uma linha tênue, mas nós oramos a Deus e nós pedimos que Deus nos guie. O medo não pode matar a nossa fé. O medo não pode nos impedir de abençoar os irmãos. Segunda coisa, irmãos, frieza pode ser por causa do comodismo. Porque
muitos podem dizer assim, online está muito bom. Eu assisto o culto de pijama ainda. Eu assisto o culto com uma xícara de café na mão. Será que eu estou falando com alguém? Você assiste, mas eu quero convidar você para que você participe. Você que está participando, glória a Deus. Nós queremos que vocês participem. Tem gente que acha que é uma vantagem estar online, porque eu já ouvi pessoas falando que assistem várias lives por dia. Eu assisto não sei quantas lives, parece que o dia até aumentou. Ou então, a pessoa cisca ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no final não pegou nada. Porque não prestou atenção em nada. Nós combatemos a frieza espiritual quando nós estamos juntos. Senão a apatia entra no nosso coração. Mas calma, irmãos. Se a apatia, se a frieza entrou no seu coração, não fique também apavorado, porque nós somos gente. Nós somos gente e a gente vai vencendo junto. A gente vai melhorando, e essa é uma palavra de incentivo, não uma palavra de acusação. Nós estamos investindo, nós estamos fazendo o que podemos. Queremos que você, que não é membro, se torne membro da nossa igreja quando nós voltarmos. Nós temos pessoas que estão acompanhando e que estão acompanhando ao vivo, outras que estão assistindo depois e que não são de igreja nenhuma. E quarta coisa, nós nos fortalecemos uns aos outros quando estamos juntos. É claro, irmãos, nós vamos aproveitar o melhor desse tempo. Nós vamos aproveitar tudo de melhor que esses tempos nos deram e nos abençoaram e nos ensinaram. Quem já tinha usado o Zoom, eu nunca tinha usado. Quem já tinha feito uma live pelo YouTube, Instagram, Google Meet, assisti uma reunião da nossa igreja mãe pelo Google Meet, nem sabia que existia isso. Alguns de nós crescemos em outras áreas. Nós nos desenvolvemos, nos reinventamos e vamos aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho de maneira mais eficiente. Alguns mais tímidos do seu jeito, outros já mais extrovertidos, outros fazendo mais lives, outros já trabalhando nos bastidores, mas alguns, mesmo tímidos, mandaram um vídeo, falou por mensagem, fez uma ligação. Todos nós, irmãos, precisamos de encorajamento. Até o seu pastor, o estresse, a responsabilidade. Tem coisa, irmãos, que é só do pastor, e só quem é pastor sabe. Irmãos, tem uns irmãos que no início, assim, você via chegando alguém, você não sabia, dependendo da pessoa, se você apertava a mão, se você não apertava a mão, e eu já ouvi até, pasmem, um irmão falou assim, você não tem fé, não? Então, olhe pelo seu pastor. Gente que fala, mas os pastores só estão querendo voltar por causa do dinheiro. Irmãos, aqui ninguém paga as contas soprando, não. Chega a conta, a gente pega a conta e dá um sopro e a conta está paga. Não, não é assim. O povo de Deus honra ao Senhor com os seus bens. Por isso, continue fiel na sua contribuição na obra do Senhor. Nós queremos voltar, irmãos,
porque juntos nós crescemos. Nós crescemos quando nós oramos. Nós crescemos quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a Bíblia. Nós crescemos quando testemunhamos. Nós crescemos na comunhão. É verdade, muitos se afastaram com problemas na comunhão, mas aquele que foi ferido na comunhão só pode ser curado na comunhão. E nós queremos também crescer na contribuição. Por isso que Deus nos lembre e nos incentive a dar valor à igreja local. Vamos orar? Então, que você essa semana possa